Certamente você já ouviu falar que vivemos numa era em que as pessoas são cada vez mais individualistas. Isso não é novidade. Tudo o que mais importa é a satisfação pessoal, a realização profissional, o alcance individual de metas e objetivos e assim por diante. Embora a internet tenha proporcionado novas formas de conectar as pessoas umas com as outras, o ser humano parece cada vez mais isolado e solitário. Nas redes sociais, todos parecem se divertir, amar, realizar sonhos. Mas será que essa felicidade é tão concreta quanto parece? O aumento do número de suicídios e do uso de medicamentos antidepressivos parece contradizer esse quadro. Com tanta evolução tecnológica, com tanto avanço da ciência, com tantas liberdades individuais, o que será que a humanidade está fazendo de errado? Por que as pessoas, incentivadas de diversas maneiras a buscarem o próprio bem e aquilo que as fará felizes, parecem tão perdidas e insatisfeitas? Suspeito que o problema esteja justamente no individualismo. Este livro vai na contramão do que a sociedade do século XXI tanto valoriza. A ideia de publicá-lo surgiu do desejo de compartilhar com cada vez mais pessoas aquele que tem sido desde o início um dos pilares do movimento Jesus Cop. Em abril de 2019, ministramos uma série de pregação intitulada Sou Nós. Mas o tema já havia sido abordado anteriormente em uma de nossas conferências. Na verdade, a crença de que Deus é um Deus comunitário e que por isso nos chama a imitar esse modelo em tudo o que planejarmos ou fizermos tem norteado todas as nossas ações. Nada mais natural, portanto, que volta e meia seja esse o tema da mensagem de domingo, nos estudos dos pequenos grupos e de vários outros projetos que a nossa igreja local desenvolve. Muito do que você vai ler nas páginas a seguir é uma compilação de todo esse material, que podemos dizer faz parte do DNA da nossa família. Acreditamos tanto na relevância dessa mensagem para fazer frente ao individualismo, que é a marca do nosso tempo, que decidimos fazer um esforço na tentativa de espalhá-la a todos os cantos, para que ela alcance outras comunidades e promova os mesmos benefícios que tem proporcionado a nossa. O entendimento a respeito do que vem a ser o ser humano coletivo é transformador. Com certeza fará diferença na vida de cada leitor e, consequentemente, em suas respectivas igrejas. Vamos começar defendendo a ideia aparentemente sem sentido de que Deus quer mudar a nossa relação com a gramática. Não existe espaço para a primeira pessoa do singular numa comunidade cristã. Afinal, a história humana começou justamente quando Deus diz, façamos. Veremos como este projeto divino é revolucionário se aplicado aos dias de hoje. E apesar do pecado que ocasionou a queda, ele continua valendo e transformando comunidades inteiras. Tratar o pecado conforme o ensino da Bíblia disponibiliza mais rapidamente o perdão que cura e faz as bênçãos de Deus transbordarem sobre todos. Embora o livro fale de unidade, vamos entender que esse termo não significa uniformidade e que cada pessoa, com seus dons, talentos e personalidades, desempenha um papel importante no corpo de Cristo. Deus fez cada um de nós de um jeito e não faz menor sentido achar que só o jeito de um ou só o jeito de outro é que está certo. Depois de compreendermos todas essas coisas, com certeza seremos capazes de caminhar em conjunto como se fôssemos um só ser em Cristo. Creio fortemente que nesses preceitos está o segredo para combater o mal e o egocentrismo que tanto ameaça a igreja e cada um de nós. Para ilustrar cada capítulo deste livro, trouxemos relatos, depoimentos e testemunho de pessoas que experimentaram as verdades destes princípios. Personagens bíblicos e gente comum, como você e eu, têm muito a nos ensinar. Além disso, cada tema traz um convite à reflexão pessoal e propõe formas para que você coloque em prática o que leu.
Espero que Deus o abençoe nessa jornada rumo à compreensão de que você, o irmão que se senta ao seu lado na igreja, e eu, todos nós somos um em Cristo. Tudo o que escrevi aqui mudou completamente a minha vida, meu casamento, minha igreja. Meu desejo é que cada comunidade cristã e cada recanto do mundo possa experimentar também essa transformação e passe a enfrentar todos os desafios gritando sempre bem alto para quem quiser ouvir. É nós! Trecho de uma canção do Tom Jobim. Vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O relato da criação talvez seja um dos textos mais populares entre os seguidores de Cristo ao decorrer dos séculos. Os que nasceram em lares cristãos certamente familiarizaram-se desde a infância com a forma como Deus criou todas as coisas. Primeiro só havia o caos, a terra sem forma e vazia, jazia na escuridão dessas densas trevas. Então, com sua palavra, Deus foi trazendo coisas à existência. Primeiro a luz, depois a água, a parte seca da terra, as plantas, o sol, a lua e as estrelas, e então os animais, até que no sexto dia ele resolveu criar o ser humano. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, lemos o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você se lembra das suas aulas em português na escola? Está na hora de recordá-las. Repare que Deus, um substantivo próprio masculino singular, diz: façamos. Não há registro de que naquele momento houvesse anjos com que ele pudesse estar falando, e muito menos de que o homem tenha sido criado à imagem de seres angelicais. Deus fala com ele mesmo, mas por que, ao fazer isso, não usou a primeira pessoa do singular, mas sim a primeira pessoa do plural? Ele não disse, agora eu vou fazer um homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. O registro bíblico é muito claro e deixa para nós uma pista importante de quem é esse Deus. Ao usar a primeira pessoa do plural, ele revela que é um Deus que não anda só. Ao usar a primeira pessoa do plural, ele revela que é um Deus que não anda só. Para os cristãos, acostumados desde sempre ao conceito de trindade, isto não chega a ser uma novidade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é 3 em 1. É em nome dessas 3 pessoas que compõem a Trindade, por exemplo, que batizamos os crentes nas igrejas, obedecendo às ordens do próprio Jesus em Mateus 28:19. Deus abriga em si 3 pessoas iguais em essência, mas o seu convite é para que a gente reflita no significado prático dessa realidade. Acredito que cada um de nós é chamado a imitar Deus, a copiar o caráter de Cristo e a expressar isso no dia a dia. Um dos atributos eternos de Deus é o amor. O cristianismo crê que Deus é amor, mas como seria possível amar sozinho? Sabemos que Deus é eterno, o que significa que ele não teve começo nem vai ter fim, e por isso fica claro que ele sempre foi e sempre será amor. Para que o amor se revele, é necessário que haja uma fonte de amor e um objetivo do amor. Portanto, podemos dizer que há uma dinâmica envolvida no ato de amar. O amor flui do amante para o amado. Se Deus é amor, isso significa que ele só poderia ser uma comunidade. Deus Pai é o amante, Deus Filho é o amado e Deus Espírito Santo é o que circula entre eles.
Deus é uma família. E se você tem privilégio de fazer parte de uma comunidade de irmãos em Cristo, de uma família de fé, você pode dizer que está em Deus. Voltando ao texto bíblico, lemos no versículo 27 que Deus criou o homem à sua imagem. Algumas versões bíblicas traduzem o termo homem, que no original hebraico é Adão, como seres humanos. O texto prossegue informando: a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A palavra homem aqui não é mais Adão, e sim Ish. Mulher é Isha. Assim, em Gênesis 1:27, Adão não é um indivíduo. Aquele homem que aparece nos desenhos com uma folha de parreira cobrindo seus genitais, Adão é um homem coletivo, pois Deus criou Adão macho e Adão fêmea. Em outras palavras, Deus, que é uma família, quando criou sua obra-prima, feita à sua própria imagem, não poderia criar outra coisa que não fosse uma família. O Deus que cria um ser que deveria espelhá-lo diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Deus que fala a nós não poderia criar um ser que diz apenas eu. Ele precisava criar alguém que dissesse: façamos, criemos, busquemos a felicidade, comamos a melhor comida. No Éden, Adão era esse homem coletivo. O nome Eva só aparece em Gênesis 3, depois do relato da queda. Antes disso, no jardim, a mulher não se chamava Eva, era simplesmente mulher, ou varoa nas versões bíblicas mais antigas. O varão, o macho, e a varoa, a fêmea, formavam esse Adão, esse homem coletivo. O paraíso, então, era um lugar onde não havia eu, não existia você, nem meu, nem seu. Só havia nós, só se falava nós. Amigo, vamos encerrar por aqui essa parte. Te convido a ficar ligado aí na nossa playlist Mais Vida Leitura. Leia junto conosco todo o livro e reflita, se possível, ouça mais de uma vez para que você possa refletir na mensagem do livro, que é muito interessante, muito edificante, vai realmente fazer-nos subir a um outro patamar na nossa vida espiritual quando entendemos que não somos apenas eu e você, mas somos nós em Cristo. Curte, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário aí. Deus abençoe.